Olá, estudantes, sejam bem-vindos ao Museu de História Natural de Mato Grosso. Eu me chamo Jonilton e eu sou educador museal da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Hoje eu estou convidando vocês aqui a gente fazer uma breve visita ao nosso museu para conhecer um pouco do nosso acervo. Essa casa, que hoje é um museu, ela é conhecida também como a Casa Dom Aquino e hoje abriga o Museu de História Natural de Mato Grosso. Aqui nós temos acervos de paleontologia, arqueologia, etnologia e um pouco da história de Mato Grosso. Essa casa ela é um patrimônio tombado pela Secretaria de Estado desde o ano de 1997. E em 2006 a casa começou a funcionar como um museu. É uma casa histórica, né, construída em 1842 pela família de Joaquim Duarte Murtinho. E alguns anos depois, quem residiu nessa casa também foi o Bispo Dom Aquino. Então essa casa ela faz parte aí da história de Mato Grosso e vou convidar vocês para entrar no nosso museu e conhecer um pouco da pré-história de Mato Grosso. Vamos lá? Tá. Você já imaginou quais eram as primeiras formas de vida que existiam no planeta? Qual foi a primeira forma de vida? Aqui no Museu de História Natural de Mato Grosso, vocês podem conhecer um pouco dessa pré-história, né, da vida pré-histórica do planeta. Nós temos aqui, por exemplo, um fóssil de estromatólito. O estromatólito é uma evidência de cianobactéria, né? Esses seres vivos aqui, dentro da evolução biológica, por exemplo, elas deram origem também às plantas. Mas as cianobactérias eram bactérias, né? Depois deram origem às microalgas, né? Depois às algas, depois às plantas. Então esse ser vivo aqui contribuiu muito para a existência, por exemplo, do oxigênio na nossa atmosfera. A partir desse ser vivo, houve uma mudança atmosférica no nosso planeta, né? Houve a presença também de oxigênio e de outros elementos e foi possível o surgimento de outros seres vivos também. Então, nós temos aqui um estromatório. Depois vieram outros tipos de seres vivos, né? Os primeiros animais, né? Nós tivemos os primeiros animais que são as esponjas, né? Mas nós também tivemos um animal aqui com uma forma de vermes chamado de artróficos. E esse fóssil aqui de artróficos, por exemplo, foi achado na região de Rondonópolis. É como se fossem minhocas. Então aqui ó, são parentes dos anelídeos. Se a gente observar, é possível ver os anéis, né? A partir desse artróficos aqui, surgiu, por exemplo, as minhocas. Uma outra coisa interessante do período pré-histórico de Mato Grosso, hoje, se vocês observarem, né, nós temos alguns planaltos, por exemplo, né? A Chapada dos Guimarães é um grande planalto, que hoje é um cerrado, né? Mas há milhares de anos atrás, há mais de 500 milhões de anos atrás, lá já foi mar. Como que a gente sabe, por exemplo, que Chapada dos Guimarães já foi mar ou Mato Grosso já foi mar? Nós temos a prova aqui, ó, a evidência fossilífera, que são conchas. Essas conchas são animais marítimos. Por exemplo, aqui eu tenho um moldezinho de uma concha chamada braquiópode. A partir desse braquiópode surgiu os moluscos que a gente estuda hoje na classificação biológica dos animais. Nós temos aqui também um trilobita, que é uma espécie, um artrópode que surgiu no mar. Então, na pré-história, no caso aqui de Mato Grosso, no período paleozoico, a vida se predominava no mar. Então, nós tínhamos a grande biodiversidade de seres vivos aqui eram animais marinhos. E a evidência que nós temos hoje são esses fósseis. Depois, alguns anos depois, né, milhares de anos depois, surgiram também os mesossauros. Os mesossauros já são um réptil, mas é um réptil marinho. No caso desse fóssil aqui, a gente encontrou ele na região de Barra do Garça. Então, o Mato Grosso ainda é uma grande fonte de fósseis de diversos animais. Mas no caso aqui nós temos a estrutura, né, anatômica do animal fossilizado, ossos de animais fossilizados, mas a gente também pode encontrar, por exemplo, folhas. Essa folha aqui, por exemplo, ela foi impressa nesse tipo de rocha aqui, que é um tipo de argilito, né? Se a gente observar aqui a anatomia dessa folha, é um fóssil de uma angiosperma, né? Pelo formato da folha. Uma folha aqui com radiações paralelas, né? Laterais. Então isso é uma característica de uma folha do grupo das angiospermas. O Mato Grosso também já teve
já teve habitado, né, por grandes animais que são chamados hoje de dinossauros, né? Então os dinossauros também habitaram o nosso estado. Nós temos aqui, por exemplo, um fóssil de uma vértebra de um dinossauro. No caso, essa vértebra aqui é a vértebra do Picnomenossaurus nevesi. Então, nós temos aqui, ó, essa vértebra aqui é da região da parte lombar do dinossauro. Então, a partir dessa vértebra aqui, pela morfologia dela, a gente consegue identificar a espécie. Por exemplo, esse Picnomenossaurus nevesi, ele tem essa anatomia de vértebra. Então, quando a gente acha essa vértebra, a gente sabe que ela pertence ao Picnomenossaurus nevesi. Então, é assim que faz a identificação também da espécie. Eu expliquei aqui para vocês então um pouco dos fósseis, né, que a gente encontra no nosso estado. Então nós vimos aqui a era pré-cambriana, né, que é quando surgiu as primeiras formas de vida. Depois vem a era paleozoica, quando tem uma explosão de seres vivos no planeta, quando surge o que a gente chama de boom de biodiversidade, né, quando surgem os outros grupos, os outros filhos de animais no planeta também, né, os outros filhos de outros seres vivos, de outros grupos. E na era mesozoica, né, que é quando surgiu os dinossauros, também quando eles foram extintos. E finalizando as eras, a gente entra na era chamada era cenozoica. E é a era também quando surgiu o homem, também surgiu os grandes mamíferos, né? Primeiro surgiu os grandes mamíferos, que é o tigre dente de sabre, o mamute, o mastodonte, a preguiça gigante e também o homem. Aqui no nosso museu, nós temos, por exemplo, uma dentição de um mastodonte. Esse aqui é um dente com dente molar, né? O mastodonte é um animal herbívoro. E essa aqui é uma característica de animal herbívoro, né? No caso aqui, a dentição dele. Por exemplo, se você olhar o mamute e o mastodonte, ele é muito parecido. Como é que eu sei que esse dente aqui é de um mastodonte e não de um mamute? Pela coroa do dente. Quando a coroa do dente ela é plana, é um dente de um mamute. Quando ela é irregular, é um dente de mastodonte. Então essa é uma das formas de a gente saber essa diferença, né, de dentição de que animal, se é do mamute ou do mastodonte. Então, coroa do dente aqui irregular é o mastodonte. Então nessa era mesozoica, né, também surgiram alguns animais. Na era mesozoica, então, além do mastodonte, né, do mamute, do tigre de sabre, existia um animal também que é a preguiça gigante, que é o Eremoptero laurilarte. A preguiça gigante era um animal muito grande, né? Tinha seu corpo coberto de pelo e era um animal assim, adaptado ao frio. Então esse é um animal que veio também num período chamado de era glacial, né? Ou de período glacial. Esse animal era muito grande mesmo. Por exemplo, aqui na minha mão, isso aqui, ó, é uma falange da preguiça gigante. O que seria a falange, né? A falange é essa pontinha aqui do dedo, ó. Aqui eu tenho a falange proximal, falange medial e falange distal. Esse osso aqui, esse fóssil, né, esse osso fossilizado, é a falange distal da preguiça gigante. Então essa preguiça gigante ela era gigante mesmo, ela tinha 6 metros de altura e se alimentava principalmente de pequi. Então, hoje, se o nosso cerrado ela tem uma grande dispersão de pequis, né, tem uma grande concentração de pequi, provavelmente a preguiça gigante ela contribuiu para essa biodiversidade, né, ou para essa diversidade de pequi do cerrado. Junto com a preguiça gigante, também viveu o Topaderum bolt, que é o tatu gigante. Esse animal aqui. Imagine, no cerrado, é como se fosse um fusca. A gente compara aqui o tatu gigante como se fosse um fusca andando no cerrado. Então, hoje, o animal mais próximo que a gente tem do Topaderum bolt é o tatu canastra, que é um animal muito grande também, né? Mas esse animal aqui poderia chegar também no tamanho de um carro, por exemplo, de um carro do fusca. E ele viveu contemporâneo com a preguiça gigante. E junto com a preguiça gigante, o tatu gigante, né, algum tempo depois também surgiu o homem, e o homem foi um caçador desse animal. Então era a base alimentar do homem da época, né? O homem era os chamados caçadores-coletores, né? O homem caçava esse tipo de animal. Tá. Então esse aqui é o Picnomenossauro nevesi, que é um dinossauro que foi encontrado em Chapada dos Guimarães, na região chamada de Jangada do Cador. Então, através daquela vértebra que eu mostrei para vocês aqui no vídeo, né, a gente consegue fazer uma reconstituição, porque isso é como uma réplica fiel, que ela foi construída com uma técnica chamada de osteometria, que é exatamente a medida simétrica, né, da anatomia do animal. Então esse dinossauro, aquele é um animal caçador, carnívoro, né? Se vocês olharem aqui a dentição do dinossauro,
é uma adaptação para alimentação carnívora, mas ele também era um necrófago, então era um animal oportunista, né, que se alimentava de outros dinossauros mortos. Então tem suas patas aqui, ó, alongadas, que é uma adaptação para velocidade, e os membros superiores, são as patinhas, são atrofiadas. Por quê? Porque esse animal ele é um animal que tinha uma adaptação de mordida. Então, como ele não usava tanto esses membros, né, quando a gente estuda a história da evolução dos animais, as teorias de Lamarck, as teorias de Charles Darwin, a gente entende por que esse órgão foi atrofiado, porque ele entrou em desuso. E ele utilizava aqui mais a mandíbula, porque ele era um animal caçador. E o pescoço, né? Então tinha um pescoço aqui também adaptado até para aguentar a pressão da mandíbula dele. Um animal que tinha de 3 a 4 metros e pesava aí mais de 1 tonelada. Então era um grande caçador e vivia no cerrado aqui de Mato Grosso. Então é isso, então eu convido vocês, estudantes. Hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas a gente pode conhecer os nossos espaços culturais, os nossos museus através da internet. Então acompanhe aí a página de Facebook e Instagram do Museu de História Natural de Mato Grosso. Até!